Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é artigo de opinião, módulo 4, páginas 46 a 50. E a reflexão da aula de hoje vem de William Shakespeare. Aceita o conselho dos outros, mas nunca desistas da tua própria opinião. Bom, vamos refletir nisso, vamos falar sobre artigo de opinião na aula de hoje. Então, é sempre importante a gente ter informação para podermos formar as nossas próprias opiniões. Em um artigo de opinião, o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado assunto, empregando argumentos para defendê-lo. Geralmente, ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura de um artigo de opinião. Então, vamos ver o texto da aula de hoje. Bom, início de conversa. Na leitura 1, você leu uma HQ que tratava das cores e viu que não existe cor só de menina e cor só de menino. Agora você vai ler um artigo de opinião, ou seja, um texto em que o autor expõe seu ponto de vista, que aborda um assunto parecido com esse. Letra A. Leia o título do artigo a seguir. Você já ouviu alguém dizendo algo parecido como não é de menino ou não é de menina? Então comentem aí para mim. Letra B. Esse artigo foi publicado no jornal Infanto Juvenil, jornal Joca. Você tem o hábito de ler jornais impressos ou digitais? Eu já fiz essa pergunta diversas vezes com vocês e sempre digo da importância de vocês criarem o hábito de ler notícias, lerem jornais, revistas e sempre estarem em busca de informações. Isso é muito importante. A gente tem que ler bastante para a gente saber tudo o que acontece no mundo. Agora leia o artigo de opinião e descubra sobre o que se trata. Então, o título é Nem de menino e nem de menina. Muitas vezes ouvimos as frases isto é de menina ou isto é de menino. Quando falamos de esporte, não é muito comum ver meninas jogarem futebol ou lutar em boxe. Assim como não é comum ver os meninos em aulas de sapateado ou dança. Mas será que existe mesmo essa separação? Em julho, acabou a Copa Moleque Travesso de Futebol Sub-13 para meninos de 12 a 13 anos, com a participação do time feminino do Centro Olímpico de São Paulo. Como não existe campeonato de futebol feminino para essa idade, o primeiro desafio foi ter abertura para participar do evento com os meninos. Elas não só jogaram, como ganharam a Copa. No entanto, tiveram que ouvir os comentários dos garotos e, infelizmente, de alguns pais. Tentando justificar a derrota, dizendo que não jogaram para valer para não machucar as meninas. Será que tem mesmo essa coisa de menino e menina? E os brinquedos? Bambolê, bola, boneca, carrinho, corda, moto e panelas? Todo mundo pode brincar junto? Afinal, brincar é se divertir, explorar, sonhar e aprender sem limitações. Sem se preocupar se é azul ou se é rosa, se é de menino ou de menina. E se pensamos nas profissões, existe algo que define se é para homens ou para mulheres? Presidente de empresa, por que não de um país? Policial ou astronauta? Acabamos associando algumas profissões a mulheres, como professora e recepcionista, e outras aos homens, como engenheiro e motorista. A realidade é que não existe profissão exclusiva para homens ou para mulheres. Aceita o desafio de pesquisar sobre as profissões? Durante uma semana, observe quantos homens e mulheres você vê nas seguintes profissões: motorista de táxi ou ônibus, professor, balconista de loja, policial, caixa de supermercado. Esse desafio é interessante. Vocês podem fazê-lo
anotarem aí quantos motoristas de táxi ou ônibus vocês já viram, homem e mulher. Professor, balconista de loja, policial e caixa de supermercado, ou outra profissão que muita gente considere que seja só de homem ou só de mulher. Faça esse levantamento para vocês verificarem o que realmente acontece. É raro ver mulheres dirigindo táxi, Uber, ônibus. É raro, são poucas, né? Professores. Olha só, no colégio, quantos professores homens vocês têm e quantas professoras mulheres? Tem uma diferença grande, né? Então, façam essa pesquisa para vocês observarem essas profissões. Existe ambos trabalhando com elas, porém, existe uma maioria de homens ou mulheres dependendo dessa profissão. Bom, o Jornal do Joca, que é onde foi publicado esse artigo de opinião, ele é uma publicação quinzenal destinada a crianças e jovens. Nele é possível encontrar notícias, reportagens, infográficos, artigos de opinião, entrevistas, entre outros textos sobre tecnologia, esportes, maluquices e muitos assuntos que interessam ao público infanto-juvenil. Além do impresso, há a versão digital do jornal do endereço a seguir. Então, eu vou passar para vocês o link desse jornal e eu acho interessante que vocês leiam outras notícias, outros artigos de opinião, assuntos de variedades para que vocês se mantenham informados, sempre informados. Então, vamos para a interpretação. Interpretação oral. Temos duas questões. Esse texto trouxe alguma informação ou ideia nova a você sobre o tema abordado? Então, eu quero que vocês compartilhem comigo o que vocês acharam. 2. O que você achou desse artigo de opinião? Para você, a autora expôs bem a opinião dela sobre o assunto e conseguiu levar os leitores a uma reflexão? Eu quero que vocês me expliquem, tá bom? Bom, interpretação escrita. No primeiro parágrafo do artigo de opinião, a autora apresenta a ideia central, que é desenvolvida ao longo do texto. Que ideia é essa? Então, copie um trecho do texto que comprove a sua resposta. Então, vocês vão lá no primeiro parágrafo e vocês vão procurar qual é a ideia central desse artigo de opinião dela. E vou copiar essa ideia central aqui na atividade 1. 2. Ainda no primeiro parágrafo, a autora cita algumas atividades mais praticadas por meninos e outras por meninas. Contorne essa atividade no texto de acordo com a legenda. Então, vocês vão voltar lá no texto com a com lápis de cor amarelo. Vocês vão grifar, destacar as atividades mais praticadas por meninos e de verde as atividades mais praticadas por meninas. 3. No segundo e no terceiro parágrafo, a autora cita um exemplo em que as meninas provaram que também podem praticar atividades consideradas de meninos. Que exemplo é esse? Ela falou lá de um episódio, até que as pessoas, até a ilustração aí ajuda vocês a relembrarem o que a gente leu lá no artigo. 4. No último parágrafo do artigo, a autora fala sobre brinquedos e profissões. Letra A. Que conclusão a autora chega a respeito dos brinquedos de menino ou menina? Então, ela tem uma opinião ali, ela conclui alguma coisa, vocês vão escrever aí. Letra B. A que conclusão ela chegou em relação às profissões? 5. No quadro apresentado no final do texto, é proposto um desafio. Olha só, aqui temos então, para a gente poder montar esse desafio. Vamos realizar de maneira diferente. Pense nas seguintes profissões e assinale se, na maioria dos casos, são homens ou mulheres que desempenham cada uma delas. Depois, você e seus colegas podem comparar os quadros e conversar sobre o assunto. Bom, então vocês vão escrever aí. Motorista de táxi ou ônibus. Quem tem mais? Homem ou mulher? Vocês podem marcar um X. Se for homem, marca o X no homem. Se for mulher, marca o X na mulher. Então, professor, balconista de loja, policial e caixa de supermercado.
6. Ao escrever o texto, nem de menino nem de menina, a autora quis narrar uma história ou informar e expor uma opinião sobre meninos e meninas. Bom, nós estamos falando de um artigo de opinião. Ela não está narrando uma história, ela conta algum episódio, mas ela está informando e expondo uma opinião sobre meninos e meninas. Bom, um artigo de opinião geralmente apresenta a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós falamos sobre isso lá no início da aula. Então, o que seria a introdução? A introdução são apresentados os assuntos e a ideia central. Normalmente é o primeiro parágrafo em que é apresentada essas informações e a ideia central do artigo. O desenvolvimento são apresentados o ponto de vista do autor e os argumentos. E o que são os argumentos? Os argumentos podem ser dados de várias formas, através de exemplos, de citação de pessoas que têm autoridade no assunto, dados estatísticos. E os argumentos são muito importantes para que comprove que a sua opinião é válida. Lembra aquela história de que você pede alguma coisa para a mãe fala não, e você fala, mãe, por que não? E a mãe fala, porque a mãe não te dá uma resposta. O que você quer? Você quer que a mãe te dê um quê? Um argumento, uma boa resposta. Olha, você não pode fazer tal coisa por conta disso e disso e disso. Então, isso são os argumentos, tá? Bom, conclusão. As ideias são concluídas, ou seja, ela retoma a ideia central e ela chega a uma conclusão dentro do seu ponto de vista. Identifique, então, quais parágrafos do artigo, nem de menino nem de menina, correspondem a cada uma dessas partes. Então, eu já até antecipei para vocês que a introdução ela aparece geralmente no primeiro parágrafo. O desenvolvimento no restante do corpo do texto, excluindo o último parágrafo, onde a gente encontra a conclusão. Então, primeiro parágrafo a introdução, o último a conclusão, os outros parágrafos são o desenvolvimento. Então, volta lá no texto, só confirme se nesse caso está certo, porque pode ser que às vezes ela estendeu para mais um parágrafo, a introdução, ou começou a conclusão em um parágrafo antes, no penúltimo parágrafo, por exemplo, tá? 8. Leia o crédito do texto e responda onde o artigo foi publicado. Nós falamos lá no Jornal do Joca, lá nos créditos está o Jornal do Joca. Com que função as aspas foram empregadas no primeiro parágrafo do texto? Bom, em um texto, as aspas elas podem aparecer de diversas formas, por várias razões. Ela pode estar destacando a citação de uma pessoa, ela pode estar destacando algum termo que está sendo usado de uma maneira que não é a usual, ou que porque ela está usando de ironia. Então, em que sentido as aspas foram usadas lá no início do texto, tá? 10. Releia um parágrafo do artigo, nem de menino nem de menina. Elas não só jogaram, como ganharam a Copa. No entanto, tiveram que ouvir os comentários dos garotos e, infelizmente, de alguns pais, tentando justificar a derrota. Por qual termo a expressão em destaque lá, no entanto, poderia ser substituída sem alterar o sentido? Por quê, porém ou quando? Então, façam o teste aí, vai substituindo e vocês vão encontrar qual é a forma correta aí. O artigo de opinião, o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado assunto e emprega argumentos para defendê-lo. Geralmente, ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de enviar as atividades lá no ClassApp. E uma dica, quando você mandar atividade lá no ClassApp, essas atividades orais, vocês podem gravar áudio diretamente lá, sabiam? Ou quem me manda lá no meu privado no WhatsApp, também pode mandar as respostas orais através de áudio, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!